proporcionando eficiência energética e economia financeira aos clientes. Personalizamos cada projeto para atender às necessidades específicas, seja para residências a grandes empresas. Nossa dedicação à qualidade e ao atendimento encaminha os clientes na melhor solução para atingir a almejada estabilidade financeira, onde nos tornamos uma referência no mercado. Faça parte da revolução da energia solar com a Eletricampus. Entre em contato hoje mesmo para transformar sua casa ou empresa em um ambiente mais sustentável e econômico. 22 30 33 22 13. Você sabia que o Sicoob Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. A Unimed Oncologia oferece tratamento especializado para os mais diversos tipos de câncer. E mais do que isso, é um serviço individualizado e acolhedor que auxilia os pacientes no momento mais desafiador de suas vidas, levando atenção, empatia e profissionalismo em cada etapa. A unidade fica anexa ao nosso hospital, na Rua Visconde do Itaboraí, 427, Parque Rosário. Saiba mais pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Pode contar. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Está sendo implantado na Radmed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. Radmed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Sexta-feira, 22 de agosto de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você confere este programa, daqui a pouco vai estar editado em podcast, logo mais tem reprise na Plena TV. Pela Alexa, é só dar o comando Alexa, ouvir Folha FM. Nos aplicativos de rádio também é só você baixar aí o aplicativo exclusivo da Folha, ou em qualquer aplicativo de rádio, você acha aí a Folha FM. São 7h05 em Campos, eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa este programa de hoje com as principais informações, a previsão do tempo para Campos hoje e aproveitando já que é sexta-feira, adiantando um pouco aí também do que pode acontecer na previsão do tempo para sexta-feira, para sábado e domingo. Hoje, temperaturas naquela mesma toada de ontem, vamos dizer assim, em 28 graus de máxima, 19 de mínima. Estamos passando por uma espécie de veranico, uma intromissão de um verão, meio que primavera aqui dentro do inverno brasileiro, que ainda segue até mês que vem. A máxima para hoje é 28, mínima de 19 graus, agora faz 20 graus aqui 21 graus aqui no centro. No sábado e domingo, domingo e sábado. Sábado 18 de mínima, máxima de 29. Domingo 19 de mínima, 31 de máxima e segue assim pela próxima semana também, dentro desse chamado veranico, até a próxima quinta-feira. Agora aqui no centro, 21 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, estamos recebendo o Alcimar das Chagas, que é economista, professor da UENF e diretor do NUPERJ da UENF, e o William Passos, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE e analista estatístico também do NUPERJ da nossa UENF. Os dois vêm para a gente seguir nessa linha de debate e de exercício aqui, de desdobramento sobre esse semiárido aqui na nossa região, que foi criado através de um PL, um projeto de lei denominado semiárido, que classifica ou reclassifica o clima aqui da região norte e também da região noroeste como semiárido, principalmente para acessar um apoio do governo federal no que diz respeito ao agro, a uma espécie de segurança para o agro, de investimento para o setor, e foi aprovado pelo Senado, foi aprovado pelo Congresso, porém foi vetado pelo governo Lula, foi vetado pelo presidente Lula, e a gente está aqui tentando entender esse processo todo. Já falamos com especialistas, né, do clima, do ambiente, do agro. Hoje a gente vai para dois especialistas, né, de números, de estatísticas, de economia, o que representa o agro para essas duas regiões. Então vamos falar sobre o semiárido do Norte-Noroeste Fluminense, aprovado pelo Congresso e vetado por Lula, como pautar a questão regional na ciência sem a esquizofrenia política. Já está pronta aí o tema, a pergunta para o segundo bloco, e depois, com base nas pesquisas, ainda sobrando o tempo desse debate e dessa conversa, a gente pede aos dois para fazer uma análise aí, uma projeção às eleições de 2026 para presidente, governador, senador e deputados. Bom, William e Alcimar e William, só um instante para a gente abrir aqui o Folha no Ar com as manchetes de hoje e a gente já começar aí essa pauta então. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem com a vacina Influelda. É uma vacina
para idosos. Ela é especial, ela tem uma proteção maior e também tem uma durabilidade maior. Aproveite aí para tomar hoje a sua vacina contra a gripe na Clínica Vacina Plínio Bacelar. Fica ali ao lado do laboratório Plínio Bacelar. E também no oferecimento de Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por imagem sempre à frente e consórcio do Cicobi Fluminense, que é o jeito, a maneira mais fácil, prática, rápida de você já garantir o sonho da casa própria, do carro, do terreno, do apartamento. Tem várias oportunidades aí na cidade para você conquistar e o Cicobi está ao seu lado. Destaque aqui no portal folha1.com.br. Polícia Federal indicia Jair e Eduardo Bolsonaro por coação e faz buscas contra Malafaia. Acha no PT da Bahia vetou semiárido ao norte-noroeste. Corpo carbonizado de homem é encontrado dentro de casa em Campos. Após pagamento de subsídio, vans e ônibus circulam normalmente. Trump e preço dos alimentos melhoram a aprovação do Lula 3. Campus Folclore Folia será realizado no dia 30. No Cais da Lapa, próximo dia 30. Homem morre após ser baleado com 5 tiros em São João da Barra. Polícia Rodoviária Federal apreende 200 comprimidos de êxtase na BR-101 em Campos. Prefeitura libera a programação dos desfiles da Independência do Brasil. Com destaque aqui para as mudanças climáticas. E ainda a Prefeitura oferece serviço de emissão de carteira de identidade. Por mês, são cerca de 300 vagas mediante agendamento, hein? E homem apresenta a carteira falsa do Exército e acaba preso. São algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. Deixa eu começar cumprimentando aqui os nossos convidados, dando boas-vindas aos senhores, por ordem alfabética e também, né, pela nossa sociedade aqui nesse programa, nosso querido Alcimar das Chagas, economista, professor da UENF, diretor do NUPERJ, guitarrista do The King. Vamos lá, deixa eu trazer aí o seu bom dia. Obrigado pela sua presença, professor Alcimar. Sempre bom, né, poder recebê-lo aqui no programa. Obrigado, Cláudio. O prazer é sempre muito grande, né? Obrigado pelo convite, obrigado ao Luiz, a você, William. Enfim, eu peço também no apoio aí, né? É sempre um prazer e quero parabenizar também a Folha da Manhã por essa possibilidade de qualificar o debate sobre essas questões relacionadas à política, economia, né, no estado da região e no estado do Rio de Janeiro. Não tenha dúvida. A gente é que agradece e a possibilidade de realizar isso é justamente com a presença de vocês. Mas muito bem pensado, a Luísa trouxe ontem nessa pauta e nessa montagem do programa, que é o que a gente sempre fala que é o eixo da coisa, né, que é a base, um ambientalista, que é o Arthur Sofiati, e um agrônomo, um pecuarista, filho de pecuarista, secretário de Agricultura de Campos, o Almir Júnior. E a gente pôde criar aqui, né, boas oportunidades de desenvolver esse pensamento no que diz respeito tanto à proteção quanto à exploração racional, consciente desse ambiente. Eu acho muito importante isso, acho que a gente segue aqui cumprindo esse papel, esse exercício de poder ouvir, como a gente sempre fala, os dois lados da moeda. Nesse caso aqui, a moeda tem sei lá quantos lados, né? Então a gente precisa tentar ouvir, se não todos, mas pelo menos a maioria. Meu caro William Passos, obrigado pela sua presença também, geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, analista estatístico também do NUPERJ da UENF e gaiteiro também de primeira mão, de primeira hora. Depois nós vamos ter que botar essa banda em prática aí.
Ô William, bom dia, bem-vindo aqui ao Folha no Ar. Obrigado pela sua presença, amigo. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos que nos ouvem, nos vão ouvir, nos assistem, vão nos assistir. Bom dia, Luiz, bom dia, Cláudio, bom dia, Alcimar. Como o Alcimar falou, minha expectativa aqui é contribuir para a qualificação desse debate que essa semana, né, foi intensificado, né? Ontem, inclusive, recomendo, né, quem não ouviu, né, ouvir o programa de ontem, que foi muito bom, né? Tivemos aqui dois participantes que apresentam visões que não necessariamente são as mesmas em relação à questão que está sendo discutida e que será discutida aqui nesse programa, e eu recomendo ouvir o programa de ontem e também o de hoje. Legal. Sim, não tenha dúvida, acho que nesse compasso assim, de desenvolvimento desses temas é que a gente precisa também ouvir. Até eu conversava com a Luiz, outro falava com ele que deu trabalho para fazer esses cortes, porque tem muitos trechos bons de falas boas, exatamente por isso, para poder, né, criar essa base de informação para as pessoas comentarem, para as pessoas emitirem também a sua opinião e se posicionarem, para não ficar dando piruada aí de qualquer maneira aí, que o negócio é complicado. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo aí a essa pauta. Como nós dois não temos pelo menos aqui da minha parte, o negócio é mais complicado, na habilidade musical, instrumental, vamos apreciar os colegas que têm, os amigos que têm. Bom dia, Aloysio, bem-vindo aí a essa bancada, obrigado pela sua presença. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto, na técnica. Bom dia, Alcimar, bom dia, William, obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco nos 3 próximos blocos sobre o tema aí que tem se tornado... No Brasil é difícil você ficar monotemático, né? Na quarta-feira, quem imaginava se concentrar no jogo do Flamengo Internacional na noite... foi tomado por aqueles áudios ali do negócio de Bolsonaro, e eu me lembro que, assim, o jogo foi 9h30, né? Eu vi o noticiário e tal, eu tinha visto muita coisa, enfim, tinha visto que Malafaia tinha sido detido e tal, tinha um celular apreendido, que Bolsonaro, os dois Bolsonaro, o pai e o filho, o Jair e o Eduardo, outra frente de investigação, aí fui ver o jogo, né? O Flamengo acabou vencendo, 1-0 Internacional, pela Libertadores, mas no intervalo do jogo, eu fui zapear um pouco para ver como é que estava. Aí estavam os áudios. O Brasil é uma coisa impressionante, cada mergulho é um flash, né? Você se prepara para ver um jogo de futebol, você é tomado pela política nacional. E em relação a Campos, essa coisa do semiárido, desde a aprovação do projeto de forma unânime pelo Congresso, quanto depois, ali no final de julho, quanto um veto de Lula, no início de agosto, também se tornou o assunto, né? Um assunto pela importância que tem para a região, né? Potencial que tem para a região, para a agropecuária, e também muitas pessoas opinando sobre isso, muitas delas sem conhecimento de causa, e muita opinião emitida por simpatia política. O projeto é de Vladimir, que apoia Bolsonaro, ou sou contra, ou sou a favor, né? A priori. O projeto vai beneficiar o agro foi bolsonarista, ou sou contra, ou sou a favor a priori. Então, vamos tentar tirar a discussão dessa esquizofrenia política, como você colocou aí, Nogueira, e trazê-la para a razão, né? Eu vou além do William, eu recomendaria também, além do Folha no Ar de ontem, com os professores Almir Júnior e Arthur Sufiati, o de anteontem com o João Siqueira, né?
do Comitê do Baixo Paraíba, que analisou isso Alcimar conhece bem, é parceiro ali na UENF, né? E analisou a questão a questão do semiárido pela questão hídrica, né? Ele domina como poucos aqui na região. Gente, isso posto, queria saber como é que vocês acompanharam o desenrolar desses fatos que eu tentei resumir aqui agora. Começo por Alcimar. Bem, Luiz, mais uma vez, bom dia a todos, né? Realmente, eu começaria afirmando o seguinte, muitas vezes isso assusta um pouco, né? Uma sociedade, ela depende naturalmente da política, né? Sem dúvida, a própria organização da sociedade está em decorrência disso. Mas eu estou muito certo de que a política no Brasil ela tem atrapalhado bastante, viu? E eu diria que ela tem inibido, vamos dizer assim, né, as forças que, de alguma maneira, poderiam, né, indicar caminhos mais exitosos para a nossa sociedade do Brasil e também, naturalmente, nas regiões, nas cidades, até porque a gente está sempre olhando para Brasília, né? Mas, na verdade, a população vive, as pessoas vivem nas cidades do território brasileiro. Mais de 5 mil cidades. É aí que as pessoas vivem. E a política, ela é muito ruim, ela tem possibilitado um atraso, essa é a verdade. Né? E, em decorrência dos últimos fatos, a gente observa claramente isso. Né? Tem assustado bastante, inclusive você colocou muito bem, essas últimas notícias sobre a política no Brasil, elas assustaram bastante. Mas a mim não, porque, na verdade, eu acho bem interessante até a gente fazer um recorte num período, numa série temporal, num período temporal pequeno, não muito grande, talvez de 15 anos, se a gente começar a observar todos os acontecimentos ao longo desse período, a gente vai verificar que realmente isso é verdade. Essa polarização, né? Isso atrapalha muito realmente. E no que diz respeito especificamente ao veto do Lula a esse projeto, né? De novo, observamos essa polarização aqui, nessa região. Né? De um lado, aqueles que aplaudem o veto do Lula, e do outro lado, aqueles que combatem, também colocando que a quebra do veto, né? Talvez possa até ser a salvação da agropecuária no Brasil, que também no Brasil, na região, o que também não é verdadeiro. Né? Então, eu acho que é preciso desmistificar algumas questões, né? Inclusive essa questão do agro, que todos agora começam a classificar a agropecuária no Brasil, na região norte-americana, como agro. Agro tem um conceito bastante específico, né? Que vem da metade do século passado. Quer dizer, o agro diz respeito à formação de cadeias no que diz respeito aos insumos, os elos da cadeia na estocagem, no processo de produção, na distribuição. Na verdade, nós não temos agro aqui na região, a não ser, talvez, o setor sucrocoleiro, que ainda opera numa cadeia ainda mais simples, né? Mas isso ocorre, onde você tem a produção de cana e o processamento do açúcar do álcool e a distribuição, mas ainda num estágio, eu diria que é bastante frágil. Então, olhar isso tecnicamente é fundamental, sem as amarras, né, tão radicais do aspecto político. William? Prefiro, para não ser redundante e ampliar. Perdão, William, tem um som vazando. Se puder colocar. Eu acho que é o seu aí. Você começou a falar, entrou. Um chiado. Aquele filtrozinho que você estava deixando aí, se puder ativá-lo aí, vai ser bom. Eu começo a falar e ele entra. Distorce e começa a sair o som ambiente. Alterar isso. Vê lá. Que a gente consegue te ouvir. Parou. Mesmo. Parou. E agora? Continua. Nogueira, sabe
Sabe o que é isso? Pode ser no gerador de O áudio. áudio tá sem áudio. Desculpa. Perdão. Eu tô sem áudio? Não, o meu aqui. É aquele filtro que você tinha colocado mais cedo e depois tirou pra gente ouvir a gaita. Agora. Continua ainda. Se você quiser, a gente pode fazer... Tenta dar... Agora sim. Melhorou. Lamento de corrida aqui que eu liguei. Eu queria ampliar a reflexão, porque eu acho que essa questão, né, ajuda a gente a pensar a respeito da pertinência, né, de se refletir acerca de uma política regional, né, para esse recorte norte, noroeste, fluminense. Enfim, a gente sabe essa discussão do semiárido, o que despertou, né, quando a gente acompanha, inclusive, a cobertura que a Folha vem fazendo, existem aquelas pessoas que resgatam o passado, a política do pró-álcool e tudo, mas eu acho que esse tipo de questão ajuda a gente a pensar a respeito o norte e noroeste fluminense enquanto uma porção diferenciada do território do estado do Rio de Janeiro, do ponto de vista socioeconômico. E ajuda a gente a refletir não apenas em relação ao tipo de atividade agropecuária e as desvantagens de competitividade em relação a outras regiões do Brasil, mas ajuda também a gente a refletir sobre a economia urbana, né, sobre a constituição da estrutura de comércio, serviços, industrial, as desvantagens setoriais, né, eu sei, estou abrindo a discussão, e ajuda a gente a pensar sobre a pertinência, né, de se formular uma política regional, né, que contribua no sentido de aumentar a competitividade econômica interna e, dessa forma, fortaleça, né, economicamente o norte, principalmente o noroeste fluminense, que é uma região economicamente mais frágil, no contexto do estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que para além das questões que foram trazidas em relação à aridez do clima ou não, enfim, os impactos disso para a agropecuária, mas ajuda a gente a pensar, é uma oportunidade, né, se a gente quiser, de pensar o norte e noroeste fluminense, né, de pensar a inserção dessas duas mesorregiões no contexto do estado do Rio de Janeiro e pensar a economia fluminense como um todo, né? A gente não pode jamais esquecer que nós estamos inseridos no contexto do estado do Rio de Janeiro, que, eu tenho certeza que o Alcimar concorda comigo, merece reflexão e que há muito pouca reflexão sendo feita. Queria fazer uma pergunta a vocês dois, e aí já no campo estatístico e econômico. Como que Alcimar traz uma frase aí que ele fala, que não tem agro aqui na região, senão pela cana de açúcar. Eu me lembro bem, Alcimar, que você trouxe também uns dados na época da eleição 2024, em que a gente inclusive usou aqui naquelas entrevistas com os pré-candidatos e depois com os candidatos, em que Campos não aparecia muito bem no cenário regional em faturamento, em negócios feitos com o setor agrícola. Eu queria entender de vocês economicamente, e aí nessa visão do William também trazendo no que reflete aqui para a nossa cidade, não só para o campo, esses números. O que a gente tem real de agro aqui em Campos, na região, principalmente na região norte fluminense, mas também noroeste, se você quiser comentar. Qual é a nossa capacidade? Porque vamos ter agora aí, em breve, a instalação do antigo SEASA, o SEASCAN. Assim, temos que produzir, temos que ter produto. O que a gente produz hoje? Qual é a nossa potência e o que a gente pode melhorar nisso? Quem? Pode ser eu? Falo primeiro ou Ira? É você. Você pediu para mim?
Perdão, não, na verdade é o William que responde primeiro, já que o Simar respondeu. William, nesses dados que você tem, e aí sim, por isso a pergunta é dentro desse tema, por que foi tão importante esse projeto para a nossa região? E aí a gente precisa entender esses dados para poder saber a importância desse veto. O projeto é importante, mais uma vez convidando, né, o nosso ouvinte a ouvir, né, o programa de ontem e também de anteontem. O Aloysio simplificou muito, né, quando ele disse que o projeto facilita crédito, né? Então o benefício seria no sentido de ampliar acesso a crédito, entre outras coisas, naturalmente, mas de ampliar acesso a crédito, que hoje é mais dificultado, inclusive para a agricultura familiar, né? Então, do ponto de vista da agricultura, o projeto traz esse benefício, mas eu insisto na questão de que o projeto abriu a reflexão regional na região, é como eu entendo. O projeto abriu a reflexão regional, nos fez pensar na nossa região, nos fez pensar na agropecuária na nossa região, e eu insisto para que a gente estenda a reflexão sobre a necessidade da gente pensar não apenas a agropecuária da nossa região, mas a gente pensar também na economia urbana da nossa região, indústria, comércio, serviços. A gente tem um complexo do petróleo em Macaé / Rio das Ostras, o complexo do açúcar, porque há, ainda hoje, por razões históricas, um estereótipo muito forte associando o norte / noroeste fluminense. O norte e o noroeste fluminense, né, para quem não sabe ou não se lembra, pertence ao antigo território norte fluminense, do antigo território do norte fluminense, que foi desmembrado no final da década de 80 e virou, né, por um lado o norte fluminense e por outro, né, o noroeste fluminense, o noroeste naquele conjunto de municípios que são tem a centralidade em Itaperuna, né? E quando a gente pega as políticas que são pensadas para o estado do Rio de Janeiro como um todo, pega, por exemplo, os documentos da Firjan, a gente olha, pensa-se basicamente o norte fluminense do ponto de vista da agropecuária, e basicamente do ponto de vista, né, da cana-de-açúcar, mais até do que da pecuária. E vou passar a bola para o Alcimar, dizendo, o norte fluminense, naturalmente, não é também isso, mas não é só isso, né? Alcimar? Bem, o Cláudio, eu lembro muito bem dessa nossa entrevista, né? E realmente, quando a gente pensa, né, na agropecuária, estou falando aí, desculpa, tá, na agricultura e pecuária, né? Quando a gente pensa na agricultura e na pecuária, a gente vai observar o seguinte, que Campos, não é? A agricultura está focada na cana-de-açúcar. Por quê? Porque exatamente é o único setor, ainda que trabalha, vamos dizer assim, com alguns elementos da cadeia produtiva. Ou seja, o que eu estou chamando de uma cadeia produtiva? São esses elos, não é? Que integram uma atividade primária, secundária e terciária. Você tem a produção a plantação da cana-de-açúcar, você tem o processamento de açúcar e álcool, né? Enfim, o comércio, a distribuição, enfim. Então, quer dizer, a cana-de-açúcar, por conta do setor em decadência, que está em decadência, a gente sabe disso, né? Se a gente olhar para a década de 70 e 80, você vai que o setor está em decadência. Entretanto, tem uma importância muito grande ainda, né? E quando começa a funcionar, você vê que tem um impacto bastante interessante no comércio, na atividade de serviço, nas atividades industriais, né? E isso contribui para que a região norte fluminense tenha uma produção, em termos de tonelada e hectare, né, bastante representativa. Pra você ter uma ideia, a produção da agricultura na região norte e noroeste fluminense equivale a 65% da produção no estado do Rio de Janeiro. Então ela é relevante, tá certo? Agora, quando você abre isso para os municípios, você vai olhar, por exemplo, para São Francisco, tem uma atividade muito mais diversificada, né? Lá você, além da cana, da produção da cana, e também do processamento, já que a usina da cana-brava está aí na divisa, né? São Francisco com Campos, né?
você tem uma atividade mais diversificada, onde você tem aí o abacaxi, mandioca, né? E pela dinâmica da atividade agrícola de São Francisco, isso eleva a sua produtividade na comparação com o campo. Por isso que, na época, nós mostramos que a receita da agricultura em Campos dos Goytacazes, ela é quase do tamanho da receita de São Francisco. Entretanto, São Francisco opera numa área 50% da área de Campos. Isso nos garante que a produtividade de São Francisco é muito maior. Não é? Então, eu quero dizer o seguinte, agora no contexto do Rio de Janeiro, a agricultura e a pecuária têm um papel fundamental. Daí a importância, conforme o William coloca aí, né, de pensar políticas para a atividade agrícola e pecuária das regiões norte e noroeste fluminense. Agora, apesar dessa relevância, a produtividade ainda é muito baixa, tanto na pecuária quanto na agricultura. E isso exige, naturalmente, uma política, e esta política não pode ser, definitivamente, no formato das políticas que nós estamos acostumados. Inclusive, esse próprio projeto, que foi inventado pelo presidente, ele está, estou discutindo o seu formato técnico, né? Mas, na verdade, ele tem a natureza do velho paradigma da agricultura, ou seja, do subsídio. É uma região que, por motivos diversos já discutidos aí, né? Hoje tem essa questão da aridez, né? Baixa produtividade, enfim. E daí existe uma necessidade de subsídio. Então, a gente está dentro do contexto do paradigma antigo, quando se olha, por exemplo, né, o modelo de uma agricultura moderna da OCDE, desenvolvida para os países da Europa, né? Quer dizer, isso a gente pode abrir um pouco mais na frente e discutir quais são esses novos paradigmas. Então, conforme o William colocou, pensar políticas para dinamizar a atividade agrícola e pecuária na região, isso é fundamental. Agora, agronegócio tem um outro conceito, né? O conceito de agronegócio vem da década de 50. Ele diz o seguinte: agronegócio é o somatório das operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, das operações de produção nas unidades agrícolas, do armazenamento, do processamento e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles. Então você tem diversos elos de uma cadeia produtiva, você produz tudo internamente, tá vendo? Com vista a mercado interno e a mercado externo. Isso acontece no centro-oeste, acontece no sul do país. Lá nós temos o agronegócio. Agora aqui, conforme eu falei anteriormente, a cana-de-açúcar se aproxima, né, operando num período, numa condição sazonal, portanto ainda muito frágil. Gente, são 22 municípios que seriam contemplados, né, no projeto, como o Alcimar colocou, não sei se fosse mal o William agora. Resumidamente, seria a facilitação de acesso a crédito federal, né, para os produtores rurais, pequenos, médios, grandes, de todos esses 22 municípios da região. Eu vou até resumir a história deles, é um pouco de pretensão, mas Campos é o maior deles, né? É o mais populoso. Macaé hoje tem um orçamento maior, mas Campos ainda é a referência, né? É a referência. Inclusive, me permite, Luiz, o estado do Rio de Janeiro, para os nossos ouvintes, ele historicamente começa com blocos territoriais. E a gente teve outros blocos territoriais, mas a gente teve no início, um bloco territorial de Cabo Frio e um bloco territorial de Campos. Isso lá no período colonial. E não tinha uma definição clara de limites como nós temos hoje. Olha, o bloco territorial de Campos vai até aqui, e a partir daqui é o bloco territorial de Cabo Frio. Não existia isso, né? Mas, resumidamente, o bloco territorial de Campos deu origem, né, ao que foi, né, o município de Campos, e que é hoje, na verdade, todo o norte e noroeste fluminense, né? Tanto que
quando a gente, nas universidades, né, em algumas discussões, alguns textos, e isso é um conhecimento, infelizmente, muito restrito, a gente acha, quando recupera-se a história do estado do Rio de Janeiro, a referência de Campos como sendo um município-região, né? Quer dizer, o município que, a partir do qual deu origem, depois, a região norte e noroeste fluminense. E isso ajuda muito a explicar por que as nossas discussões muitas vezes estão centradas em Campos, né? A gente, quando vai, por exemplo, período eleitoral, onde se discute mais os problemas, fala-se, traz-se a discussão para o lado de Campos, como se Campos não fosse um município, né, não tivesse os limites que o município tem dentro do Brasil. O Brasil, né, tem o país como um todo, governado pelo governo federal, tem os estados e tem os municípios. Como se Campos não fizesse parte do estado do Rio de Janeiro, de algo maior. Né? Então, é essa reflexão que eu queria trazer. Porque se a gente pegar e acompanhar a imprensa, por exemplo, e ver as discussões em outros estados, no Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo, aí você tem um problema de Sorocaba. Aí discute-se Sorocaba, mas discute-se também o estado de São Paulo e a relação que Sorocaba tem com o estado de São Paulo. E muitas vezes destacando que o problema de Sorocaba, para ser resolvido, precisa do apoio do estado de São Paulo. E muitas vezes isso não acontece com Campos, né? Traz-se muito para a discussão, quando se fala do setor público, né, e do papel dele para resolver o problema, destaca-se muito o papel da prefeitura. Isso é uma particularidade que a gente tem. Por quê? Por causa da nossa história, dessa história de município-região, de no início a gente tem um bloco territorial de Campos, que do mesmo jeito que o bloco territorial de Cabo Frio deu origem aos municípios que a gente hoje chama de região dos lagos, baixadas litorâneas, o bloco territorial de Campos deu origem a esse conjunto de municípios que hoje fazem parte do norte e noroeste fluminense e que até algumas décadas atrás pertenciam ao antigo norte fluminense. Eu só queria fazer esse tipo de acréscimo, porque eu achei pertinente. O William deu uma explicação geográfica aí da formação da região a partir de Campos como gênese. Porque, vamos lá, Capitania de São Tomé é o que vai dar origem ao norte noroeste fluminense, né? Tenta-se a colonização dessa capitania, né? Então, voltando lá no século XVI. Ela não é exitosa, porque os Goitacá eram índios muito, muito aguerridos, né? Não aceitam o domínio português, expulsam daqui os portugueses, né? Daí fica essa mitificação do Goitacá. Você vê o Guarani, por exemplo, Peri era um guerreiro Goitacá, né? Peri era um guerreiro Goitacá. Pela ferocidade dos Goitacá e não aceitar serem subjugados pelos portugueses. Daí os portugueses retornam com 7 capitães no século XVII. E aí é mais ou menos o que a gente conhece até hoje. É contínuo até a gente, né, do século XVII. Do século XVII, os 7 capitães são exitosos na colonização a partir de 2 atividades: cana e gado, né? Isso é o eixo econômico de Campos do século XVII até os anos 80 do século XX. Estamos falando aí de um período relativamente grande, né? Estamos falando de 400 anos de história, né? E é o eixo até que o petróleo vem, a descoberta do petróleo na bacia, no final dos anos 70, depois os royalties, uma lei do saudoso senador Nelson Rodrigues. Depois isso é ampliado com participação especial nos governos Fernando Henrique, com Davi Zilbenstein na ANP, Agência Nacional do Petróleo. Mas o eixo econômico de Campos e desses municípios sempre foi a vocação, sempre foi a agropecuária, né? Isso é substituído com uma descoberta, né, que são os royalties. No entanto, esses 22 municípios, eles se dividem em produtores e limítrofes em relação a royalties, né? Geralmente, não é uma regra exata, tem regras que fazem exceções da ANP,
Mas o produtor geralmente recebe mais que o limítrofe, né? E assim, se você for município por município, Campos, por exemplo, Campos, os royalties equivalem a 24,68% das receitas de Campos. Carapebus, 48,71%. Macaé, 29,83%. Quissamã, Macaé, 29,83%, falando só de royalties. Se você botar para ISS das empresas de petróleo, isso vai muito mais. Quissamã, petróleo, 30,7%. Tião da Barra, 25,54%. Cardoso Moreira, 15,49%. Conceição de Macabu, 16,37%. São Fidélis, 12,67%. São Francisco de Itabapoana, 25,50%. Indo lá para o noroeste, Pádua, petróleo representa 7 pontos. Aí estamos falando de limítrofe já, né? Eu falei dos produtores. Pádua representa 7,56% petróleo das receitas. Varre-Sai, 11,54%. Itaocara, 10,31%. Ubar, São José do Ubar, 13,05%. Porciúncula, 9,97%. Miracema, 9,27%. Cambuci, 10,80%. Aperibé, 11,85%. Natividade, 10,68%. Laje do Moré, 12,93%. Italva, 10,32%. Itaperuna, 3,59%. E, por fim, Bom Jesus do Itabapoana, onde o petróleo representa 6,24% das receitas. Estou falando, de novo, esse é só royalties e para quem recebe PE. Se for botar Macaé, por exemplo, com ISS, é muito mais, né? Mas você vê claramente que os municípios limítrofes dependem menos do petróleo, a fatia é menor, né? Na regra. Ou seja, dependem mais de receita própria. E quase toda a receita própria desses municípios, nessa tradição que a gente falou aqui, o William falou, eu falei, advém da agropecuária. Né? Como dimensionar, por números, com base por isso que eu dei aqui, como dimensionar o impacto que esse projeto, se aprovado, teria na economia de cada um desses municípios. Começo agora com você, William. Existem algumas estimativas, né, por exemplo, feitas pela Firjan, que são estimativas bastante altas. A estimativa é sempre uma coisa muito complicada, porque normalmente projeta-se cenário que não é o que vai se efetivar. Mas eu acredito que se você tem facilitação a crédito, se você tem dinamização da economia agrícola e pecuária no município, existe a possibilidade, não quer dizer que vá se efetivar, mas existe a possibilidade de você gerar, né, um número mais próximo do ouvinte, mais próximo de um impacto que gera na maioria da sociedade. Você pode aí, com mais estímulo, criar até 10 mil empregos com carteira assinada. Né? Se você fortalecendo o setor, né? Naturalmente, não apenas com a facilitação do acesso a crédito, mas o impacto, né, que eu tenho certeza mais imediato disso seria um aumento da formalização de vagas no mercado de trabalho, que é algo bastante importante, que explica por que São Francisco de Itabapoana, e eu estou falando com o Alcimar, que acompanha também junto comigo os números do CAGED, explica por que São Francisco de Itabapoana, no início da safra do abacaxi, por exemplo, ultrapassa Campos no mês, né, na geração de emprego, quando inicia lá a lavoura, vai para quase 1.000 empregos com carteira assinada. E, ao mesmo tempo, no caso dos outros municípios que não aparecem tanto na geração de emprego formal, a ausência desses municípios com o emprego com carteira assinada
aponta sobre a importância de se fortalecer o setor, né? Porque também, aliás, muito da nossa agropecuária é uma agropecuária informal, familiar, não gera carteira. E por que eu insisto nesse ponto da carteira? Porque o impacto em termos de economia é muito maior quando você gera emprego formal. Você gera emprego formal, você gera mais, o salário do setor formal é maior do que do setor informal, você vai gerar mais consumo, vai fortalecer comércio, né? Se a gente pegar a própria história de Campos, né? Campos é um município com vários centros, e o que esses depois vão se transformar em localidades, distritos, com pequeno comércio, sendo sustentado pelo pagamento, né, das usinas. Então, se você facilita crédito, você incentiva a ampliar a produção. Se você incentiva a ampliar a produção, para além de você ter um aumento da produção que pode ser escoada para o mercado local ou não, você também tem a geração de vagas, né? E, em alguns casos também, um aumento adicional de tributação. Então, eu vejo como positivo, né? Qualquer tipo de medida que ajude a estimular o setor. Sem falar que você compensa ao promover uma política regional, como eu enxergo, você compensa uma desvantagem de um setor que, na comparação com o mesmo setor de outras regiões do Brasil, é menos competitivo, está em desvantagem. O Alcimar até apontou, né, a gente, historicamente, tem, vou pegar só a parte da cana, mais ou menos a metade da produtividade, né, de São Paulo. Né? Para além do fato de, historicamente, a gente ter um setor, né, que se constituiu em cima de subsídio e, enfim, tem uma outra dinâmica, que é uma dinâmica mais associada ao apoio governamental do que propriamente o setor de São Paulo, né, que também se beneficia, por outro lado, de apoios. Mas quando você cria uma política como essa, você acaba ajudando esse setor a dinamizar, compensando um pouco essa desvantagem, fortalecendo esse setor. O Alcimar apontou a questão da produtividade. Eu vou só dar mais um dado para encerrar. Se a gente pegar, por exemplo, no mercado de trabalho, o salário médio de admissão em Campos é exatamente o mesmo dos estados nordestinos, né, que contam com mais apoio governamental do que a agropecuária da nossa região. Bem, eu vou aproveitar a fala do William, muito bem colocada, né? Vou fazer uma reflexão. Dentro dos novos paradigmas, né, da agricultura, da economia rural, da OCDE, Luiz, veja só, é evidente que facilidade de crédito, né, taxas de juros mais baixas, subsidiadas ou não, e tem um papel importante, evidente, né? Agora eu quero dizer o seguinte, competitividade de qualquer setor, certo, exige a combinação de diversos fatores, não um único, entendeu? Quer dizer, o capital, o dinheiro, né, ele é importante, mas ele, sozinho, ele pode não possibilitar o êxito esperado. E a gente tem uma infinidade de exemplos aí, né? Podemos observar mesmo que o setor de petróleo, que você coloca muito bem aí, né, disponibilizou recursos de forma abundante para alguns municípios e até hoje eles não alcançaram um padrão competitivo razoável. O índice, o INDEL que nós desenvolvemos, mostra claramente isso. A região norte fluminense é que apresenta a menor dinâmica econômica na comparação com as outras mesorregiões. E, naturalmente, é a mesorregião mais rica. Então, isso mostra claramente que é necessário combinar alguns elementos, né? Então, por exemplo, na ideia da política, do modelo para dinamizar a economia rural da Europa, por exemplo, você tem, né, substituir
no objetivo a competitividade da fazenda, da propriedade, né, pela competitividade das áreas rurais, quer dizer, valorizando recursos não utilizáveis. Vou dar um exemplo melhor. Se você pegar as nossas propriedades aqui, 70% ela tem menos que 20 hectares, talvez, um número aproximado, em que você está dependendo da competitividade da propriedade. Não, isso é impossível. Não tinha nenhum subsídio, recurso isoladamente, vai resolver essa questão. Essas propriedades elas continuarão com dificuldade competitiva, porque elas não alcançarão uma escala para o mercado. Existe uma dificuldade de gestão muito forte nessas propriedades. A questão da tecnologia é insuficiente também para que haja uma determinada evolução, não é? O distanciamento dos mercados, enfim, não vai funcionar esse negócio, entendeu? É necessário que se combine uns outros elementos. E aí, o que acontece? Infelizmente, as nossas regiões precisam pensar num outro modelo, quer dizer, que seria um modelo cooperativo. Não estou falando das cooperativas tradicionais também. Não é isso, entendeu? É da produção coletiva, de forma que você alcance a escala, de forma que você tenha acesso a tecnologias apropriadas para esses espaços, né? Aproximação com o conhecimento das universidades. Quer dizer, existe uma discussão muito forte aí de presença, parcerias com universidades, e naturalmente isso não existe. Isso não existe. Eu estou dentro da universidade e consigo observar claramente que está tudo no âmbito do discurso. Os políticos não querem ouvir, por exemplo, pessoas mais independentes que têm algum tipo de conhecimento. Não interessa. Não interessa, me incomoda. O que eu estou falando aqui vai incomodar muita gente, mas é pura realidade. Basta você pegar os números, pegar os dados, e vocês vão se certificar de que realmente não existe possibilidade da nossa região avançar através da atividade agrícola e pecuária, considerando somente o capital como único elemento para aumento da competitividade. O Cláudio falou também da questão da Constituição do SEASA, que nós estamos estudando isso também, né? Nós estamos tentando entender o que leva uma região a constituir um SEASA, um Centro de Distribuição de Alimentos, para a gente observar, verificar se isso é viável aqui na região. Nós não temos escala, nós não temos produção. O que a gente observa é que hoje a gente tem uma escala muito grande de cana-de-açúcar, aliás, muito grande não, porque eu já falei isso há 3, 4 anos atrás, e vou repetir aqui, o setor sucrocoleiro não aguenta funcionar mais alguns anos na situação que ele está. Que a oferta de cana é reduzida, os preços aumentam, isso tem um impacto brutal no custo, né, de produção, e a margem de lucro ela vai desaparecer e essas usinas não vão aguentar. Tá vendo? E você tem uma diversidade razoável no contexto de alguns municípios, né, que também não possibilita uma melhor condição de quem está trabalhando na atividade. O próprio Ambi colocou muito claramente isso aí ontem, né? Ele é de família de produtores rurais e ele colocou claramente da dificuldade que esses produtores têm. Então é subsistência, basicamente. Tá, para mudar esse quadro é necessário entender, primeiro fazer um bom diagnóstico, que nós não temos. Alguns dizem que nós temos diversos diagnósticos, agora o que é a necessidade agora é de implementar esses diagnósticos. Eu insisto em dizer que nós não temos diagnóstico, né? Ou eles são insuficientes. É preciso ter um bom diagnóstico e a integração dos diversos interessados, né? Por exemplo, os principais atores nessa discussão de paradigma novo e velho da OCDE, o antigo é exatamente os governos, né? Os governos nacionais, regionais, e os produtores envolvidos no processo. O novo seria o reconhecimento de todos os níveis de governo, federal, estadual, municipal, e em instituições não governamentais, né? Inclusive o conhecimento, a universidade. Né? Enquanto a gente não conseguir entender da importância dessa integração para se constituir uma governança, essa governança é que vai possibilitar a competitividade não da propriedade, mas sim do setor
setor pecuário. Eu acho que eu não expliquei bem a ideia do agronegócio e agropecuária. A agropecuária existe. O que não existe é o agronegócio. Porque o agronegócio, ele exige a constituição desses elos que eu referi, por exemplo, ao agronegócio, né, lá do Centro-Oeste, né, que realmente gera um nível de riqueza bastante acentuado. Então, resumindo, é preciso integrar diversos conhecimentos: capital, tecnologia, recursos humanos, gestão, capacidade de gerência de mercado, etc. Só antes de terminar esse bloco, eu tenho uma mania ruim de falar de cabeça sem prévia. E invariavelmente você acaba errando quando faz isso. Eu falei, por óbvio, né, que a lei dos royalties era do senador Nelson Rodrigues, fiquei na dúvida entre Nelson Rodrigues e Nelson Gonçalves. Por óbvio, Nelson Rodrigues é o maior dramaturgo brasileiro, cronista esportivo brasileiro. Nelson Gonçalves, o cantor. A lei dos royalties, o saudoso senador Nelson Carneiro, é a lei 7.453, de 27/12/1985. A partir dela, os municípios puderam implementar suas receitas aqui da região. Boa. Bom, Aloysio, são 8 horas, meu caro Alcimar, William, você que nos acompanha, precisamos fazer uma pausa rápida, mas é ligeiro. E Alcimar falando em cooperativa, primeira coisa que remete a gente, assim, primeiro, e que era um modelo que era pelo menos uma cooperativa extraordinária, a nossa gloriosa Cooperleite, né, foi embora. Campos tem essa dificuldade de cooperativar. E quando você faz esse sistema de cooperativo, você vê, eu vejo tantas regiões brasileiras se dando bem com isso, mas quem sabe um dia a gente consegue quebrar esse, o Simar falou, né, esse paradigma e voltar a ter essas cooperativas aqui. Alcimar eu acho que um pouco menos jovem que eu, você, Nogueira. Uhum. E o William um pouco menos experiente. Mas eu e você somos crianças, fomos criados com leite da Cooperleite, saquinho. Pegar o leite saquinho da Cooperleite. Pegou? Aí, tá vendo? Não, William, você não tá mais tão jovem assim. Essa criancinha toda, não. Não, e assim, você fala em criança, eu em Italva, sim, era o Cooperleite. Quer dizer, era uma região inteira abastecida. E, aliás, a nossa bacia leiteira, vocês que são os homens aí dos dados, podem revelar isso uma hora pra gente. Não necessariamente agora, mas nossa bacia leiteira, se não me falha aqui, foi uma das maiores do estado e da região sudeste. Mas, enfim, continuamos produzindo, mas talvez mais acanhadamente. São 8 horas 2 minutos. Gente, uma pausa rápida aqui então, e a gente volta. Tem o próximo bloco, a gente segue falando nessa tentativa aí justamente de pautar essa região, essa questão regional na ciência, sem a esquizofrenia política, que tá brabo. Rapaz, pergunta é essa, Luiz? Pelo amor de Deus, hein? Depois de que passou aí desses áudios aí todos no fim de semana, no meio de semana, brincadeira não. Como diz um camarada ontem, estamos vendo como é feita a salsicha, né? Exatamente como é feita essa aqui. Diz que se você... Otto von Bismarck, se as pessoas soubessem como são feitas as leis e salsichas, não comprariam uma, nem seguiriam as outras. Estamos vendo exatamente isso que o Otto Gomes Bach falou então. Estamos vendo como... Rapaz, e muita sujeira. São 8 horas e 3 minutos. Pausa rápida a seguir. A gente volta com Folha no Ar no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e Consórcio do Cicobi Fluminense. 8 e 3 agora em Campos, tem dica da Nauta XP agora, para você investir bem o seu dinheiro. Confira aí. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Investir para a aposentadoria requer um plano sólido e disciplina financeira. Uma boa